tarde. Coloque a mão no coração, feche os seus olhos. Senhor meu Deus, obrigado por esse dia, por essa oportunidade, por estarmos aqui, Senhor, nesse trabalho de oração e agora também, meu Deus, de jejum. 24 horas em jejum, em oração, numa batalha espiritual, pela igreja, pela nação. Sim, meu Deus, nós entendemos que as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja do Senhor. E é quando a igreja do Senhor se levanta, se posiciona, que, meu Deus, o inferno é derrotado, meu Deus, nos lares, meu Deus, nas famílias, no país. Nós temos o poder de determinar o rumo que esta nação vai tomar. Se cada um de nós ocuparmos o nosso lugar, se cada crente, cada cristão, cada pessoa que diz crer no que a sua palavra diz, no que está escrito, realmente defender o que acredita, agir com base no que acredita, decidir e fazer escolhas com base no que está escrito, meu Deus, nós teremos uma vida poderosa, vitoriosa. Meu Deus, nós seremos capazes de conduzir bem a nossa vida, nossa casa, nossa família e também a nossa nação. Então, meu Deus, nós oramos por nós oramos pela nossa casa, porque esse é o projeto Casa Firme. Nós queremos a nossa casa, a nossa família bem alicerçada e fundamentada na sua palavra. Nós pedimos que o Senhor nos ajude a sermos os pais, o marido, a esposa, a mãe, meu Deus, o filho que o Senhor quer que nós sejamos, o exemplo que o Senhor quer que nós sejamos em cada área da nossa vida. E oro, meu Deus, para que o Senhor abençoe a nossa nação. Que o Senhor possa, meu Deus, colocar no poder aqueles que vão governar, meu Deus, em prol da nação, do povo. Pessoas que temam o Senhor. Pessoas, meu Deus, que entendam como uma missão estar à frente de um povo, de uma nação, em nome de Jesus. Honra o nosso trabalho de oração, de jejum, meu Pai, que nós possamos sair dele mais fortes, que as potestades, os demônios que ainda governam, atuam e governam territórios, regiões, sejam destronados, derrotados, envergonhados. Veste de vergonha, Senhor, os inimigos dessa nação, os inimigos da igreja. Frustra os planos do diabo, frustra os planos do mal, Senhor, em nome de Jesus, porque há uma igreja que se levanta, que ora, que jejua, que busca o Senhor, que faz uso do poder que tem, da autoridade que tem, das ferramentas que tem, meu Deus, e são ferramentas, são armas poderosas. Sim, as nossas armas não são, meu Deus, humanas, mas são espirituais. Oração, jejum, declarações, meu Deus, palavra. E eu creio, meu Deus, que nenhum trabalho que o Senhor levanta é sem propósito. E sempre que o Senhor nos impulsiona, da maneira que tem nos impulsionado, é para nos levar para um novo tempo, a viver coisas inéditas, um tempo glorioso. É nisso que nós cremos, é nisso que nós acreditamos. Assuma agora a direção desse culto, conduza, fala aos corações. Eu entrego tudo e todos nas tuas mãos e tomo posse de um trabalho poderoso, não somente agora, meu Pai, mas até o término desse projeto Casa Firme, dessas 24 horas de jejum e oração, que nós possamos, meu Deus, viver a tua glória e derrotar todas as forças do inferno que trabalham, lutam e têm se unido contra esta nação, contra a igreja, meu Deus, porque há um ódio, há uma agenda
meu Deus, contra a igreja do Senhor. E eu peço, desperta-nos como igreja do Senhor a fazer isso com cada vez mais força, intensidade, meu Deus, tendo consciência do poder que há em nós, do poder investido em cada um de nós. Muito obrigado por esse dia, obrigado pelo que o Senhor vai fazer aqui, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, amém. Eu quero falar hoje sobre complexo de inferioridade. Quem já ouviu falar, já ouviu essa expressão, né? Complexo de vira-lata. Quem já ouviu essa expressão? É uma expressão e conceito criada pelo dramaturgo e escritor brasileiro Nelson Rodrigues, a qual originalmente se referia a um trauma sofrido pelos brasileiros em 1950, quando a seleção brasileira foi derrotada pela seleção uruguaia de futebol, no final da Copa do Mundo, em pleno Maracanã. Então o Brasil só teria se recuperado desse choque, desse trauma, pelo menos no campo futebolístico, em 1958, quando ganhou a Copa do Mundo pela primeira vez. Porém, para Rodrigues, esse fenômeno, né, viralatismo também, usado essa expressão, não se limita somente ao campo futebolístico. Ele disse, né, abre aspas, por complexo de vira-lata, entendo eu a inferioridade em que o brasileiro se coloca voluntariamente em face do resto do mundo. O brasileiro é um narciso às avessas que cospe na própria imagem. Eis a verdade, não encontramos pretextos pessoais ou históricos para a autoestima, ou seja, nada pelo que se orgulhar. O Brasil sempre foi reconhecido, né, como o país do futebol, o país do carnaval, né, o país do samba, da corrupção, aquele país que que não se leva a sério. O brasileiro, por sua vez, né, conhecido pelo seu jeitinho brasileiro, uma expressão também bem popular, né, jeitinho brasileiro, associado à malandragem, tirar vantagem, tirar proveito, né, maracutaia. Então essa fama pode criar e criou na mente de muitos brasileiros a ideia de que isso é tudo que somos, né? Que não temos nada mais a oferecer. E como disse esse escritor, né? Essa síndrome, esse complexo de vira-lata, né? Nada mais é do que a pessoa se ver como inferior, menor, e essa baixa autoestima faz com que as pessoas aceitem menos, se conformem com pouco, não se leve a sério, não se respeite, né? Não trata de assuntos sérios com a devida seriedade. Então nós precisamos rejeitar essa síndrome, esse complexo de vira-lata, porque nós não somos. O ser humano, né, é a obra-prima de Deus. Nós somos a única criação feita à imagem e semelhança de Deus. Então nós somos importantes, especiais, poderosos. O Senhor nos fez poderosos,
O Senhor nos fez um pouco menor do que Ele. Então há muito potencial em cada um de nós, e o que enfraquece uma pessoa é a sua mentalidade. As crenças, os paradigmas, uma autoimagem, imagem negativa. Isso é o que faz com que muitas pessoas vivam à margem da abundância, da vida que o Senhor prometeu, aceitando menos do que poderia viver, fazendo menos do que poderia fazer. Então, o Brasil não é tido como um país sério. Haja vista, né, que já elegemos até um palhaço. Todos sabem disso. Então, como esperar que essa nação seja respeitada, né, com escolhas, com decisões dessa forma, dessa maneira? Né? Mas nós não podemos permitir que a maneira como muitos enxergam essa nação, enxergam os brasileiros, determine a nossa visão de nós mesmos. Determine a nossa autoimagem. Nós precisamos nos ver como Deus nos vê. Essa nação precisa sofrer essa libertação, essa cura do viralatismo e parar de, né, aceitar qualquer coisa. Olha só, estamos, né, diante aí de uma corrida presidencial, sendo um dos candidatos um descondenado. Então, isso é vergonhoso. Mas nós não podemos apenas ficar com essa vergonha e não nos posicionarmos. Às vezes você ouve pessoas falando com um desinteresse, e ainda a bispa comentou no domingo que muitos de nós fomos doutrinados dessa maneira, né? Não se envolver com política. Às vezes você emite uma opinião, compartilha um vídeo, e você já sofre uma represália, uma pressão, pessoas emitindo opinião não pedida. Eu penso que você não deveria se envolver com isso, porque você é da igreja, você é pastor, você é bispo, não deveria, né, se expor dessa maneira, falar desses assuntos. Religião e política não se mistura. Quando na história nós vemos que os governos que funcionaram, que realmente funcionou, foram aqueles que tinham por trás ali, né, uma liderança espiritual, alguém direcionando. Vou dar o exemplo do rei Uzias, que assim, começou a reinar com 16 anos de idade e atingiu fama mundialmente. Tornou-se mundialmente famoso. Foi muito bem sucedido. Embora começou, né, a reinar ainda como um adolescente. Que experiência uma pessoa tem com 16 anos de idade? Que maturidade ela tem para ocupar uma posição tão importante? Mas o segredo do sucesso de Uzias está lá nos primeiros versículos. Enquanto buscou o Senhor, nos dias de Zacarias, que o instruía no temor do Senhor, Deus o fez prosperar. Então, ele estava lá, e buscou a Deus, enquanto viveu Zacarias, que o instruiu no temor de Deus. O instruiu no temor de Deus. Enquanto buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Então, se ele fosse depender da sua experiência, da sua maturidade, do seu conhecimento, teria fracassado. Mas, por ouvir a Deus, que o instruiu através de Zacarias, ele foi bem sucedido. Seu governo foi um sucesso. O Senhor o ajudou de forma extraordinária. Né? E nós vemos em toda a Bíblia os governos, as lideranças que
tiveram êxito, sucesso, que foram bem-sucedidas, foram aquelas que estavam debaixo da autoridade de Deus, que foram guiados por Deus, guiados pela palavra, né? Então, nós não podemos nos omitir. A igreja não pode, né, ter essa visão que muitos têm, de que isso não é da minha alçada, isso não é do meu interesse, é do nosso interesse. Como a bispa disse, estão decidindo a nossa vida, fazendo leis que nos atingem, e nós precisamos estar atentos ao que acontece e fazer bom uso desse direito de eleger. Como eu disse, o país não é tão respeitado como poderia aí fora, mas o que esperar quando já foi eleito no nosso país? Um palhaço. Todo dia eu vi um vídeo dessa pessoa, né, fazendo piada. Fazendo piada. Olha, dia 2, né, algo muito importante, não sei o que, depois ele fala, e depois do dia 2 vem o dia 3, quer dizer, não falou nada de importante, só faz piada. Mas as lideranças que estão aí é a média do povo, né? As lideranças que estão aí, que governaram por muito tempo, é a média do povo. Que muitas vezes ia lá, elegia qualquer um, não sabia. E por quê? O meu ponto que eu quero trazer é esse complexo que há. Quando a pessoa ela se vê menor, ela não se leva a sério, ela tem atitudes de autossabotagem, ela aceita menos, né? Ela não tem interesse por nada, nem pela própria vida. E nós não podemos mais permitir que isso domine as nossas vidas. Então eu trago essas informações, essa reflexão para falar da importância de uma cura emocional na nação, né? Precisamos sofrer uma libertação desse complexo de inferioridade. A gente vê em outros países aquele patriotismo, aquele orgulho de ser, né, americano. E pela primeira vez, né, nós temos na atual presidência alguém que tem resgatado isso. Alguém que defende os valores, né, de Deus, que acredita na palavra, que defende a família, que defende a liberdade, né, que tem buscado guiar com base em João 8, 32, né? Conhecereis a verdade vos libertará. Então, se a igreja não se posiciona também, né, se nós permitirmos essa minoria nos calar, essa minoria que é barulhenta, que quer intimidar, que quer te convencer que isso não é da sua alçada, que você não tem que se interessar. Quem acompanha os canais da bispa, o canal do Telegram, por exemplo, viu que alguns vídeos foram postados lá e mostra como há toda uma união, um mover, né, de tantas pessoas ligadas aí a outras religiões, fazendo lá os seus trabalhos, chamando a atenção do seu Deus, porque querem colocar pessoas no poder, no governo, né? Então, se há uma união do mal para continuar reinando, dominando, deve haver também um despertar na igreja. E uma união. Esse jejum nada mais é do que esse convite, essa convocação para que, né, a igreja, e eu sou igreja, você é igreja, nós como igreja, venhamos a entrar em concordância, a nos unir numa só fé, num só espírito, lançando mão das armas que nós temos, que são espirituais, jejum, oração, declaração, porque o poder está com a igreja. Ontem eu ainda falava, quando Jacó foi levado por José para o Egito, não foi o faraó que abençoou
o Jacó. Foi Jacó que orou, que abençoou o faraó. Mostrando que a maior autoridade de um lugar, de uma casa, é aquele que teme a Deus. Entende? A maior autoridade, a pessoa que vai determinar o clima, o ambiente, né, o rumo que aquela casa, família, empresa, nação vai tomar, é aquela pessoa que depende de Deus. É aquela pessoa que teme ao Senhor. Então você pode ser como um Gideão na sua casa, o menor. O menor. Mas aquele menor, o Gideão, que era o menor, foi quem fez a diferença, foi um instrumento que Deus usou para libertar aquela nação das mãos dos midianitas. Então, ele se via como pequeno, mas olha o que Deus fez, pôde fazer por intermédio dele quando ele se colocou à disposição. Quando ele passou a se ver como Deus o via, porque ele se via como alguém assim, sem capacidade para nada. Né? Eu sou menor da família mais pobre, quem sou eu? Né? Eu não sou ninguém, na minha casa eu sou o último que fala, o primeiro que apanha, quer dizer, eu não tenho poder para nada. E o Senhor vira para ele e diz, eu estou com você, poderoso guerreiro. Com a força que você tem. Você acha que você não tem força, mas você tem força. Você acha que você não é capaz, mas você é capaz. Se eu for com você, se eu te abençoar, você é capaz de mudar o rumo, o cenário dessa nação. E Gideão mudou. Gideão, com Deus, subjugou o inimigo que estava lá no poder há 7 anos e empobrecendo, levando o povo a empobrecer terrivelmente. Então, nós precisamos nos ver como Deus nos vê. Pensar o nosso respeito como Deus pensa. Nos ver como Deus nos vê e acreditar no que Ele diz que nós somos. Amém, gente? Eu creio, né, que a visão do mundo em relação a essa nação tem mudado. Mudado para melhor e vai mudar mais. Nós acreditamos que o Brasil será um país de primeiro mundo. Né? Já é o celeiro do mundo, exporta, né, para o mundo alimento. Nós somos um país rico, uma nação grande. E nós não podemos mais, né, sofrer desse viralatismo, desse complexo de inferioridade, que você às vezes conversa com um com o outro, às vezes você está num lugar, você percebe isso. Percebe ainda esse ranço. As pessoas falando, fazendo piadinha, desinteressadas, como quem diz, qualquer um tá bom. Não. Né? Eu não me preocupo, qualquer um que tiver lá, né? Não, isso não é problema meu, é problema nosso sim. É problema nosso sim, é do nosso interesse sim. Né? E há uma pressão, sempre houve, né, principalmente contra a igreja, contra quem fala a palavra, há uma pressão para se calar. O diabo quer que quem conhece a verdade não a exponha. Lembra da pressão que os discípulos sofreram? Né? Nós te ordenamos que não fale mais esse nome. Não pregue mais esse nome. E Pedro respondeu o quê? Mais importa agradar a Deus do que aos homens. Então a luta do diabo é para manter as pessoas cegas. Cegas. Então nós precisamos falar a verdade. Doutrinar à luz da palavra. A palavra é luz, a palavra tem essa finalidade de abrir os nossos olhos, nos tirar da cegueira em relação a nós mesmos, em relação à vida, em relação ao mundo espiritual. Quantos que ainda não discernem a guerra espiritual que nós estamos enfrentando?
Quantos que às vezes está vivendo situações na vida e não discerne que aquilo é espiritual? Quantos que passaram a enxergar de forma espiritual situações depois que vieram para a igreja e começaram a ouvir a palavra, porque antes tudo, né, às vezes o problema acontecia, uma doença chegava e a pessoa lidava, né, com naturalidade. Recorria aos métodos humanos, naturais, para lidar com algo espiritual. Mas à medida que você vai conhecendo a palavra, vai entendendo que o mundo espiritual existe, né? Há uma agenda. Então nós estamos numa batalha espiritual e precisamos nos levantar como autoridades que somos, fazendo uso das armas que nós temos. Você precisa estar engajado nesse trabalho de jejum, de oração. Talvez nem todos estão habituados, né, a ficar 24 horas, né, em jejum, mas vá até o seu limite. Assim será toda semana na Casa Firme. Na última semana, vamos esticar um pouco mais, vamos colocar mais força ainda, porque há uma guerra espiritual e nós precisamos vencê-la, né? E essa libertação tem que acontecer na nossa nação. Nós não somos pequenos, não, nós somos grandes. O Brasil é grande. Eu, você, somos feitos à imagem e semelhança de Deus e não podemos nos ver de forma menor. Eu quero ler esse texto aqui, ó, de Samuel 9, 1 a 13. Um dia Davi começou a indagar sobre a existência de pessoas da família de Saul. Ele havia prometido ao príncipe Jonatas ajudar sua família e queria cumprir sua promessa. Nas suas indagações, ouviu falar de um homem chamado Ziba, que teria sido servo de Saul. Davi mandou trazer esse homem à sua presença. E lhe perguntou: você é Ziba, o servo de Saul? Sim. Sim, senhor, eu sou, respondeu o homem. Ainda vive alguém da família de Saul? Perguntou o rei. Se existir, diga-me quem é. Diga-me quem é, para que eu possa mostrar bondade para com ele. Sim, respondeu Ziba. O filho de Jonatas ainda vive, e ele é aleijado dos 2 pés. Onde ele está? Perguntou o rei. Ele está em Lodebar, cidade sem pasto. Significa Lodebar sem pasto. Então era um lugar miserável. Ele está em Lodebar, na casa de Maquir, filho de Amiel. Respondeu Ziba ao rei. Então Davi mandou buscá-lo de Lodebar. Quando Mefibosete, filho de Jonatas e neto de Saul, chegou diante de Davi, inclinou-se com o rosto no chão. E Davi perguntou: você é Mefibosete? Ele respondeu: sim, sou seu servo. Porém Davi disse: não tenha medo. Mandei buscar você porque desejo ajudá-lo. Quero mostrar bondade a você por amor a Jonatas, seu pai. Vou devolver a você toda a terra que pertence ao seu avô Saul, e além disso, você comerá sempre à minha mesa. Então, olha só o que ele ouviu de Davi. A vida dele sofreria uma guinada, uma grande virada. Ele estava prestes a sair de Lodebar, lugar sem pasto, lugar de miséria, de fome, que era, na verdade, aquele seu mundo exterior, era um reflexo do seu interior. Você vai ver a visão que ele tinha dele mesmo. Ele se via como um imprestável, alguém sem valor, alguém indigno, e logo estava vivendo nessas condições. Entende? Nós somos o tamanho da nossa visão. Como imaginou, nós somos assim,
Você vai ter o que você acredita. Então, se eu acredito que, né, eu não sou capaz, eu não tenho valor, que tipo de vida vai ser a minha? Que tipo de vida eu vou ter se eu me vejo dessa maneira, se eu me sinto dessa maneira? Então, o mundo exterior, o entorno era o reflexo do que estava dentro dele. Então, Davi chega e diz: vou mudar a tua situação. Vou tirar você desse lugar miserável. Vou restituir as terras, vou devolver a terra que pertencia ao seu avô Saul. Saul era o rei de Israel. Então era uma grande restituição, uma mudança muito grande. E a partir de então ele seria tratado como um príncipe, porque ao final das contas ele era um príncipe. Né? Filho de príncipe, neto de rei. Era da realeza, mas se via como um qualquer. Então o rei chamou Ziba, o antigo servo de Saul, e disse: Ziba, devolvi a Mefibosete, neto de Saul, tudo que pertencia à família dele. Você, seus filhos e seus empregados vão cultivar a terra para ele e tirar da terra o alimento para toda a família de Mefibosete. Porém, Mefibosete ficará morando aqui no palácio comigo. Quer dizer, vai ter vida de príncipe, vai ser tratado como príncipe. Vai viver na realeza. Ziba tinha 15 filhos e 20 empregados. Então Ziba respondeu: o seu servo fará tudo de acordo com as ordens do rei, o meu senhor. Daquele dia em diante, Mefibosete passou a comer à mesa de Davi, como se fosse um de seus filhos. Mefibosete tinha um filho ainda jovem chamado Mica. Todos os que moravam na casa de Ziba se tornaram servos de Mefibosete. Depois de algum tempo, Mefibosete se mudou para Jerusalém, foi morar no palácio. Ele era aleijado dos pés. Esse detalhe aqui, né, você vê que a Bíblia faz questão de registrar que ele era aleijado dos pés. E nós sabemos que ele não nasceu aleijado, mas ficou aleijado por conta da difamação que Saul fez em relação a Davi. Davi contaminou toda a sua casa com mentiras, dizendo que Davi era o inimigo, Davi queria a morte de sua família. E quando Saul e Jonatas morreu em batalha, né, chegou, já havia essa mentira espalhada, chegou a informação que Davi também, né, estava indo para destruir toda a família de Saul. A ama de Mefibosete o pegou, saiu correndo, deixou ele cair de uma altura e ali ele ficou aleijado. Né? Então, olha as consequências, né, da difamação, da mentira. Um descendente de Saul estava aqui, sofrendo as consequências. A sua ama, crendo numa mentira, agiu, né, de forma precipitada, né, saiu correndo para se livrar de um inimigo que nem existia. Compreende? Davi não era inimigo. Davi nunca quis a morte, tanto que ele teve 2 vezes a oportunidade de matar o Saul e não o matou. Ele nunca quis a morte, nunca trabalhou por isso. Mas era o que Saul contava na casa dele, que Davi era o inimigo. Então, ela crendo em mentiras, provocou, né, saiu correndo, deixou o menino cair, provocou essa situação. E isso uma situação vai somando a outra. Vai somando a outra. Então ele é aleijado dos pés. Pai e avô morreu em guerra. Se via por conta dessa deformidade como alguém imprestável. E por conta dessa autoimagem negativa, estava lá sendo um príncipe, sendo da realeza, da nobreza, vivendo como um miserável. Uma vida indigna, bem inferior à vida que poderia viver. Né?
Mas tudo por quê? Por conta de uma autoimagem. Eu vou mostrar para você que se uma mudança não acontecer no interior, uma pessoa pode até ser colocada em outra condição, porque ele foi colocado em outra condição. Mas você vai ver que ele acabou perdendo. Ele acabou perdendo. Davi mostrou a bondade de Deus, Davi restituiu, Davi o colocou numa posição alta, Davi o honrou. A vida desse homem mudou radicalmente, mas é o que a gente sempre fala do povo de Israel. Saiu do Egito, mas o Egito não saiu deles. Na vida daqueles que o Egito nunca saiu de dentro, a terra prometida não tornou-se uma realidade. Entende? Era real. Canaã era uma realidade. A terra que manava leite e mel, onde viveriam abundantemente, era uma realidade, mas nunca se tornou realidade na vida daqueles que o Egito não saiu de dentro deles. Quando eu digo Egito, aquela mentalidade escrava, aquele espírito escravo, aquela autoimagem, né, negativa que eles tinham de si mesmos, né, e mantiveram mesmo em liberdade. Se viam como menor, queriam a cada dificuldade voltar para o Egito. Na fronteira, tendo a oportunidade da vida de entrar na terra e viver um novo tempo. O que aquelas 10 lideranças disseram? Nós não podemos entrar. O povo é mais forte do que nós. Né? Somos como gafanhotos a nós e a eles. Quer dizer, nós nos vemos assim, eles nos veem assim. Né? Na verdade, por crer que eram vistos dessa maneira, também passaram a se ver dessa forma. Isso acontece com muita gente. Né? Às vezes a opinião de alguém determina a própria opinião. Quer dizer, eu vou pela cabeça dos outros. Ao invés de ir pela cabeça de Deus, pela palavra de Deus, quantos que ainda vão pela cabeça de outros? Você não é o que alguém diz, pensa que você é o que a Bíblia diz que você é. Você não é nem mesmo aquilo que você pensa, se você está pensando de forma contrária à palavra de Deus. Se o que você pensa não é o que a palavra de Deus diz, então você não é o que você está pensando. Você não é. Então nós precisamos sofrer metanoia, uma lavagem cerebral, uma mudança de pensamento. Isso ainda foi falado no domingo. Nosso objetivo é nos tornarmos cada vez mais parecidos com Cristo. E o primeiro passo, né, para esse crescimento espiritual, para se tornar cada vez mais parecido com Cristo, é mudar a mente. Mudar a forma de pensar. Sofrer metanoia, mudança de pensamento. Nós precisamos sofrer essa renovação mental, sem a qual é impossível viver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nunca vou viver tudo que poderia, que está destinado, determinado para mim, se eu não me alinhar com Deus. Se eu não me ver como Deus me vê. Eu posso ter a promessa diante de mim, eu posso ter a oportunidade diante de mim. Eu posso ter a terra diante de mim e posso perder essa oportunidade de viver aquilo que já me pertence no mundo espiritual, já foi entregue. Então, a vida do Mefibosete mudou. Ele saiu de uma condição baixa, miserável, decadente, e passou a viver no palácio com Davi. Como um príncipe. Mas nós vamos ver que ele não sofreu metanoia, ele não mudou a sua autoimagem, não se libertou desse complexo de vira-lata, continuou se vendo como inferior. E o que essas pessoas fazem? Não se respeitam, não lutam pelo que é seu, não brigam por aquilo que lhe foi dado, entrega, aceita. Você vê que ainda muitos estão dominados por esse complexo, por essa síndrome. Pessoas que aceitam qualquer coisa.
né? Qualquer um no poder, tá bom? Não, não tá bom não. Não está bom. Nós temos poder de influência. Nós temos poder para influenciar. A Bíblia diz que o justo é o sal da terra. Ou seja, ele salga, ele contagia, ele influencia. É a luz do mundo. Ele tira pessoas da cegueira. Nós temos que tirar pessoas da cegueira. E não é se calando. Não é se intimidando. Entendeu? Não é se acovardando diante dessa minoria barulhenta, que não tem vergonha de defender as suas bizarrices. Entende? Às vezes a pessoa tem vergonha de defender aquele que defende os princípios da palavra, de se posicionar. Mas tem lá o sujeito, né, defendendo quem defende aborto, quem defende legalização de drogas, quem quer censurar, quem tem planos contra a igreja, tem planos contra a igreja. Então, nós precisamos iluminar, salgar, ser essa luz no meio das trevas. Abrir os olhos de quem está cego, né? Não foi isso? Não foi para isso que o Senhor nos ungiu? O Espírito do Senhor não está sobre nós para isso? Para libertar os cativos, dar vista aos cegos, dar vista aos cegos, libertar os cativos. Então cada crente tem que atuar dessa forma. Tem que se ver dessa maneira. O Senhor me ungiu para isso. Então não vou me calar, não vou me intimidar. Aqui no 16, ó, e onde está o príncipe? Olha como ele era tratado. O príncipe Mefibosete, neto de seu senhor. Perguntou o rei. Davi perguntou para Ziba, onde está o príncipe Mefibosete? Não adianta, né, o Senhor me ver, eu ser tratado como tal, e eu não acreditar nisso. Compreende? O Senhor me vê como alguém importante, como alguém especial, como um vitorioso, como um guerreiro. Mas se eu não me ver dessa forma, eu não vou agir como tal. E se eu não agir como tal, por mais que Deus queira que eu, né, seja o que Ele me destinou a ser, eu não serei. Porque nós falamos recentemente, essa é uma máxima bíblica. Tudo vai acontecer na nossa vida conforme a nossa fé. Jesus repetiu isso várias vezes, seja feito conforme a sua fé. Seja feito conforme a sua fé. A parte da Bíblia que vai se cumprir na minha vida, na sua vida, é a parte da Bíblia que nós cremos. Então, como imaginou a sua alma, assim é. Como você acredita, assim será. Eu preciso crer no que a palavra de Deus diz, no que Deus está dizendo. Perguntou o rei. Ele ficou em Jerusalém, respondeu Ziba. Porque pensa, hoje o povo de Israel me dará de volta o reino de meu pai Saul. Então aqui, o Ziba, aquele que foi colocado como funcionário junto com toda a sua casa de Mefibosete, né, estava tramando contra. Estava mentindo a respeito de Mefibosete. Mefibosete não estava nessa ânsia, né, de tomar o reino. Não, isso não era o seu objetivo, não estava dentro dele, mas foi o que Ziba passou para o rei Davi. Nesse caso, o rei disse a Ziba, dou a você tudo que pertence a ele. Dou a você tudo que pertence a ele. Então aqui, ele perdeu tudo. Né? O homem que não tinha nada e passou a ter tudo, agora perdeu tudo. Mas ele foi passado para trás, ele foi enganado, sim. Davi acreditou numa mentira aqui. Mas eu vou mostrar para você, né, a passividade, a aceitação que havia em Mefibosete.
que não reagiu, que não se posicionou, que aceitou. Aceitou alguém à base de mentiras, que é o que a gente vê acontecendo, né? Gente à base de mentira, querer ocupar uma posição, um cargo, né? No nosso país. Então, olha só aqui, ó, em 2 Samuel 19. Mefibosete, neto de Saul, também saiu de Jerusalém para vir ao encontro do rei. Em sinal de tristeza, ele não havia feito a barba, nem cortado o cabelo, nem lavado os seus pés e a sua roupa. Em sinal de tristeza. Não é porque você está triste que você tem que ficar desleixado, né? Tem que ficar mal arrumado, fedido, não tomar banho. Né? Você vê que aqui já tinha um problema maior. Né? Um sujeito entregue, acomodado, sabe, sem ânimo, sem perspectiva. Desde o dia que o rei saiu de Jerusalém. Quando encontrou-se com o rei, este lhe perguntou: por que você não veio comigo, Mefibosete? Ó rei, meu senhor, respondeu ele, o meu servo me enganou. Ziba, né? Enganou. Pedi a ele que me preparasse um jumento para me levar até a presença do rei. O rei bem sabe que eu sou aleijado, mas aqui você vê que foi uma desculpa apresentada, né? Porque, sabe aquela coisa, se ele quisesse realmente, ele teria dado um jeito de ir até o rei. Se ele realmente quisesse, ele teria criado o meio de ir até Davi. Então eu fui passado para trás, me enganaram, o meu servo me enganou. Espera aí, Ziba era um dos seus servos. É que faltou interesse, faltou vontade, havia uma passividade, uma acomodação, uma aceitação, uma dependência, né? E ele usou aqui dessa justificativa. O senhor sabe que eu sou aleijado, né? Então, é aquela desculpa que não cola. Lembra do paralítico do tanque de Betesda? Então, senhor, quando eu estou tentando ir, alguém passa à minha frente, não tem ninguém que me ajuda. Então, é por isso que eu estou aqui há 38 anos nessa situação. Colou para Jesus? Jesus aceitou? Não. Então, assim, ele foi enganado? Foi. Mas ele também foi passivo, acomodado. Ele poderia ter dado um jeito. Se ele quisesse, ele teria criado um meio. E teria demonstrado aqui fidelidade, lealdade, gratidão por quem, né, pegou ele do nada lá, de uma situação vergonhosa, humilhante, e deu a ele dignidade. Colocou ele à mesa, para sentar-se à mesa com ele. Davi fez isso. Então, ele não colocou força. E segue aqui no 27. Mas em vez de fazer o que eu pedi, ele falou mal de mim ao rei, meu senhor, dizendo que eu me recusava a segui-lo. Mas, para mim, o rei é como um anjo de Deus. Olha, esse é um ponto importante. Nós não podemos apenas falar e não agir. Né? Então ele quis mostrar aqui, através de palavras, que Davi tinha uma importância. Que ele era fiel, leal a Davi. Que Davi tinha uma importância para ele. Mas sua atitude mostrou outra coisa. Sua inércia, sua passividade estava dizendo o contrário. Então não adiantava ele chegar agora, se fazendo de vítima, pobre coitado, fui enganado, passado para trás, né? O meu servo falou mal de mim, né? Disse que eu me recusava a segui-lo. Isso é mentira, meu rei. Tu sabes que o Senhor é um anjo de Deus para mim. Portanto, estou agora nas suas mãos, faça comigo como lhe parecer. Eu e minha família só podíamos esperar que fôssemos castigados com a morte pelo rei.
meu senhor. No entanto, o rei colocou o seu servo ao lado daqueles que comem à mesa com o rei. Que direito tenho eu de pedir qualquer favor? Está bem, respondeu Davi. Minha decisão é que você reparta os seus bens com o seu servo Ziba e não falamos mais do assunto. Eu vou pegar aqui na tradução, deixa eu abrir aqui em 2 Samuel 19, na NVI, esse versículo 28. Na verdade, o 29, põe o 29 para mim. Disse-lhe então o rei, você já disse o suficiente, eu queria essa expressão. Ele ouviu os argumentos do Mefibosete, as suas desculpas, suas justificativas, né? Fui enganado, passado para trás, mas o Senhor é muito importante para mim, tal, mas a minha vida está nas suas mãos, o Senhor decidir, tá feito, tal. Essa resposta do Davi, você já disse o bastante. Deixa claro que seus argumentos não convenceram. Os argumentos, a narrativa aqui do Mefibosete, de que ele não tinha como ter feito mais, não ter acompanhado o rei, porque ele era aleijado, porque ele foi passado para trás, não convenceu a Davi. Né? E ainda, Deus foi misericordioso, Davi foi misericordioso, porque tinha dito para Ziba que Ziba ficaria com tudo que havia sido dado a ele, mas aqui a decisão foi que ele e Ziba dividissem toda a propriedade. Né? Só que olha só o absurdo. Né? Já estava no lucro, porque lá atrás o Davi já tinha dito, agora tudo que é do Mefibosete, tudo que foi dado a ele, vai ser seu. Né? Ele conquistou, Ziba conquistou a base de mentira, de engano. E aí outra lição, né? Tudo que você conquista dessa forma não fica, não permanece. Né? Não dura. Agora, o Davi determina que fosse dividida a propriedade. Já estava no lucro, porque era para ter perdido tudo. Né? Mas olha a postura dele. Minha decisão é que você reparta os seus bens com o seu servo Ziba e não falamos mais no assunto. Mas Mefibosete respondeu, pode entregar todos os meus bens a Ziba. Agora que o rei, meu senhor, voltou em paz para a sua casa. Não, meu rei, pode entregar tudo, o que importa para mim, aquela coisa, né, hipócrita, típica também de quem não se respeita, de quem se vê como menor, aceita menos, aceita perder, não ocupa o que é seu, não toma posse daquilo que já foi entregue. Não, meu rei, pode entregar tudo, todos os meus bens a Ziba. O que ele estava decidindo aqui? Voltar ao estado inicial, o estado anterior. Ele estava aceitando isso. Ele estava aceitando isso. Nós não podemos, por exemplo, voltando aqui para a nossa nação, nós não podemos permitir voltar, né, a um estado recente aí, onde a nação foi tão roubada, tão saqueada, onde o povo gemeu, porque é isso que a Bíblia diz. Quando o justo governa, todo o povo é abençoado. Mas quando o ímpio governa, quando alguém que não teme a Deus, não respeita a palavra, está no governo, o povo geme. O povo geme. Então, esse jejum é uma convocação à igreja, para a igreja se levantar como autoridade que é, lutar espiritualmente. Lutar por si, lutar porque está em jogo aí a liberdade, está em jogo muita coisa. Não é essas eleições não é uma eleição comum. É uma escolha entre o bem e o mal, nitidamente. E nós precisamos levantar, orar.
Orar para que o Senhor liberte da cegueira. Nós precisamos ter consciência da nossa importância, do nosso valor, para não ter essa atitude, uma atitude semelhante à de Mefibosete, né, que recebeu tudo e entregou. Que podia, né, viver na realeza, que já estava vivendo na realeza, como um príncipe, mas olha só, pode entregar todos os meus bens, não me importo em voltar a ser um cão morto e morar em Lodebar. Não me importo em voltar a viver miseravelmente. Não me importo. Eu aceito qualquer coisa. Não, essa não pode ser a sua mentalidade. Esse não pode ser o nosso espírito, né? E eu trouxe aqui uma reflexão de onde começou isso. Nós precisamos sofrer, a nação precisa sofrer essa libertação. Nós temos que ter orgulho. Se você nasceu nesse lugar, nesse país, se você é brasileiro, você tem que ter orgulho de ser brasileiro, tem que ser patriota. Tem que querer o bem dessa nação. Não pode ser como essas pessoas que fazem piadinha, não estão nem aí, vai lá, né, e vota em qualquer um. Depois reclama. Não exerce o seu direito de cidadania, de cidadão. Não busca saber, né, o que cada um defende, o seu plano de governo. Está aí, está escancarado o que um quer fazer, o que o outro quer fazer. Ah, mas ninguém é perfeito. Ninguém é perfeito mesmo. Mas qual está mais alinhado com a palavra, com os princípios bíblicos? Então, não fique em cima do muro. E como luz que você é, sal que você é, você não somente deve agir corretamente, mas deve influenciar pessoas a agirem corretamente. Amém, gente? Compreende? Não só fazer o certo, mas influenciar pessoas a fazer o certo. A fazer o certo. Porque tem gente que não está nem aí. Mas nós nos importamos com a gente e com esses também. Entendeu? Nós aprendemos com Jesus, olhar para essas pessoas e dizer, Senhor, perdoa porque não sabe o que faz. Senhor, tem misericórdia porque não sabe o que faz. Entendeu? Então nós nos importamos com a gente e com os outros. Por isso oramos, jejuamos, lutamos, né? E pregamos a verdade, mostramos o que é certo e o que é errado, para que você faça escolhas corretas, que vão beneficiar você, vão beneficiar as próximas gerações. Em nome de Jesus, aproveita esse jejum para orar. Orar para que a igreja se fortaleça, se levante, né? Aproveite esse movimento de jejum, de oração para isso. Orar, colocar a boca no pó. Não foi o Senhor quem disse que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar minha face, converter seus maus caminhos, eu ouvirei, perdoarei o seu pecado, sararei a sua terra. Quando o povo de Deus se levanta e ora, Deus pode curar a nação. Essa nação precisa de cura. Cura desse complexo de inferioridade, cura da corrupção. Nós precisamos de cura, de libertação. Nós somos grandes. Você foi feito à imagem e semelhança de Deus. Nosso país é uma nação rica. E tem tudo para ser um país de primeiro mundo. Amém? Vamos orar. Coloque-se de pé, por gentileza. Com seus olhos fechados. Nós estamos em jejum. A palavra de Deus diz que há espécie de demônios que só são vencidas e expulsas dessa maneira. Há poder de jejum e oração. Então esse jejum é para derrotar as potestades, os demônios que querem tomar essa nação. Nós precisamos fazer uso da autoridade que Deus nos deu, que o Senhor Jesus nos deu. E derrotar essas forças malignas. O diabo está unido, porque o diabo sabe que um reino dividido não subsiste. O diabo sabe que se quiser ter êxito, ele tem que dividir para conquistar. Mas não o reino dele. O reino dele é unido.
Ele quer pessoas divididas. Ele quer o crente com mente dividida. Ele quer as pessoas em dúvida. Ele quer divisão na sua casa, divisão na sua mente, divisão no seu coração. Quem é que governa uma pessoa que tem a mente dividida? Deus, não, o diabo. Quem é que governa uma pessoa que tem o coração dividido, que quer Deus, mas quer o mundo? É Deus? Não, meu diabo. Aonde há divisão, o diabo comanda, controla, dirige. Então a gente vê que há uma união, uma concentração de força por parte do mal. E nós temos que nos unir. Nos unir da forma que funciona. Fazendo aquilo que realmente pode impactar e surtir efeitos positivos. Orando, jejuando. E deixando Deus nos usar como instrumentos para libertar os cativos da vista aos cegos. Em nome de Jesus, se coloque nessa condição. Eu não tenho força. Quem sou eu? Eu não sou ouvido. Fale mesmo assim. Fale a verdade. Defenda o que você sabe que é verdade. Defenda o que a palavra de Deus defende. As feministas não têm nenhuma vergonha de sair às ruas para defender a morte. Para lutar pelo direito de matar no ventre. Matar inocentes. Você vê gente lutando pelas coisas mais bizarras. E aí quando você se posiciona, uma liderança espiritual se posiciona, tem aqueles que, eu acho que não deveria misturar religião e política. Mas as coisas, uma coisa não está separada da outra não. Quantas pautas, quantas leis são criadas com o intuito de afetar a igreja, afetar a família, destruir o que Deus construiu. Destruir, desconstruir o que foi ordenado, instituído por Deus. Em nome de Jesus, não se cale, se levante. Seja uma voz ativa. Ore, busque a Deus. Busque ao Senhor de todo o seu coração. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face, se afastar dos seus maus caminhos, quer dizer, sair dessa divisão, dessa duplicidade, for inteiro no Senhor, nossas orações serão ouvidas e o Senhor vai sarar a nossa terra. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu oro juntamente com cada um que está aqui, Senhor, e que também está pela transmissão. Há uma grande, Senhor, corrente de oração em favor da igreja, em favor da nação. Senhor, nós vamos passar o mês todo de outubro dessa maneira, meu Pai, orando fervorosamente, colocando nosso coração na boca, porque nós queremos, meu Deus, nós queremos justiça, nós queremos liberdade, nós queremos, meu Pai, o Senhor no governo dessa nação, através de lideranças que temam ao Senhor, que respeitem a Tua palavra. Senhor, nós oramos para que o Senhor limpe a nossa nação, meu Pai, dos corruptos, meu Deus, dos maus, dos perversos. Nós oramos para que o Senhor haja nos três poderes, limpando, meu Pai, a nossa nação
de homens, meu Pai, gananciosos, inescrupulosos, meu Deus, continua desmascarando, porque, meu Deus, quantas máscaras já caíram, continua desmascarando, envergonhando os inimigos, meu Deus, da nação, da igreja, frustra todos os planos malignos. Nós nos levantamos agora, com a autoridade que o Senhor nos deu, em Teu nome, e ordenamos que todos os planos demoníacos para tomar essa nação, para levar a essa nação a uma degradação moral, em nome do Senhor Jesus, nós rejeitamos o espírito da corrupção, esse complexo, meu Pai, de vira-lata, de inferioridade. Meu Deus, nós oramos para que o Senhor resgate, meu Pai, esse patriotismo na nossa nação. Meu Deus, que o brasileiro seja, meu Pai, respeitado no mundo afora. Meu Deus, como Israel não se considerava qualquer nação, meu Pai, que assim seja o povo brasileiro, que não se veja como mais um, que não se porte como mais um. Meu Deus, que essa nação, meu Pai, tenha consciência da grandeza, da força, do poder que tem, e do quão longe pode ir com o Senhor, meu Deus, na liderança, no comando. E para isso, meu Pai, nós precisamos das pessoas certas em cada esfera da sociedade. Levanta, Senhor, levanta as pessoas certas, levanta homens e mulheres que temem ao Senhor, de caráter forte, que não vão se corromper, que não vão se vender ao sistema. Em nome do Senhor Jesus, nós oramos, meu Deus, para que o Senhor cure a nossa nação, sare a nossa nação, cura o emocional dessa nação, meu Pai. Em nome de Jesus, que o povo brasileiro, meu Deus, acredite no seu potencial e seja nesse mundo afora, não somente conhecido como o país do futebol, meu Deus, do carnaval. Não, meu Pai, que essa imagem seja, inclusive, desconstruída e seja, meu Pai, meu Deus, esse país seja conhecido por sua economia, por suas lideranças, por lideranças fortes, meu Pai, por pessoas, meu Deus, que fazem a diferença, meu Deus, que inovam, que criam, meu Deus, em cada esfera da sociedade, meu Deus, na tecnologia, na ciência. Levanta, meu Pai, homens e mulheres de Deus, que vão fazer a diferença nesse país, neste mundo, e que seja, meu Pai, dos nossos, que saia do nosso meio, Senhor, esses homens, essas mulheres, que irão dar testemunho do Senhor, que irão representá-lo, em nome de Jesus, ocupando posições importantes. Abençoa, Senhor, a nossa nação, honra o nosso jejum, Senhor. Ouça as nossas orações, responda os nossos clamores, meu Pai. Nos dê vitória, veste de vergonha os nossos adversários. Frustra todo o plano do diabo, meu Deus, para tomar essa nação. Meu Deus, para escravizar esse povo, porque aonde o socialismo, o comunismo se instalou, meu Pai, nós vemos um povo miserável, vemos um povo gemendo, doente, escravo, baixa autoestima. Não, Senhor, nós não aceitamos isso. Nós declaramos que esse país pertence ao Senhor, que o Brasil é do Senhor, que o Senhor reina, que o Senhor governa, que o Senhor dirige essa nação. E nós declaramos, meu Pai, que cada cidadão deste país vai ter orgulho, em nome de Jesus. Vai parar de querer ir para fora, meu Deus, e os que estão fora vão querer voltar para o Brasil. Nós declaramos isso. Nós tomamos posse da Tua bênção sobre esse lugar, sobre cada estado, cada cidade. Em nome de Jesus, nós abençoamos a nossa nação. E nós pedimos, meu Deus, fortalece a igreja, porque o poder está com a igreja. É a igreja do Senhor que determina tudo, meu Deus. Fortalece, meu Pai. Que nós sejamos cada vez mais parecidos com o Senhor, que não se curvava, não agia com parcialidade, não se intimidava, não fugia dos enfrentamentos, não se calava.
não agia à base de conveniência. Em nome de Jesus, que cada um de nós possamos ser representantes do Senhor. Aonde estivermos, fortalece a igreja e sara a nossa nação. Eu concordo com todas as orações que foram, ainda serão feitas até o final, Senhor, dessas 24 horas de jejum e oração. E eu tomo posse, meu Pai, de vitórias, de um mês de grandes vitórias para a nossa nação. Em nome de Jesus. Obrigado por esse dia, obrigado por esse jejum, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que vai fazer. Meu Deus, nós cremos nessa unção de governo, meu Pai, da unção do chifre que o Senhor tem falado. Essa unção para governar. Nós tomamos posse dessa unção, desse poder, dessa autoridade. E declaramos, meu Deus, que faremos, por onde for, a diferença. Em nome de Jesus. Amém, amém. Nós precisamos de força,